Olá, pessoal. Tudo bem? Como tem passado? Eu sou o professor Rodrigo Alves e falaremos hoje sobre tautologia. Esse é um ramo da lógica argumentativa no qual nós definimos e trabalhamos especificamente com um critério da tabela verdade. Lembrando que tabela verdade é um dos recursos utilizados para os estudos de proposições compostas. Dentro desse ramo, nós vamos ter que conhecer cada um dos conectivos, das conjunções de junção exclusiva, inclusiva, condicional e bicondicional, e através delas, na construção da tabela verdade, interpretar a condição que se faz necessário para definir o conceito como uma tautologia. Falaremos também sobre contradição, no qual nós vamos identificar o oposto, a oposição de uma tautologia, ok? Então, nós definimos o conceito tautologia como sendo uma proposição logicamente verdadeira. O que ele quer definir com esse conceito? Em que, na construção da sua tabela verdade, a última sentença, o último contexto, ou seja, a associação de todos os conectivos associados, deverá corresponder a única e exclusivamente valores verdadeiros. Então, na tautologia, a última coluna da tabela verdade, veja bem, a última coluna da tabela verdade, só pode aceitar atribuir valores verdadeiros. Então, você deverá interpretar cada uma das proposições, ver como elas podem ser associadas, como existe uma ligação entre elas, e, através dessa ligação, construir a relação entre os conectivos. Coloquei aqui um exemplo para interpretarmos isso. Veja, eu tenho a proposição, a negação da proposição P. Esse aqui é o nosso símbolo de conjunção. A conjunção, a representação da mesma. Então, eu tenho que pensar nesse conectivo da conjunção, para quem não recorda, representada pela letrinha E, com a negação da proposição P é uma tautologia. Eu tenho somente uma proposição, P, e a sua negação de P. Então, a proposição P na tabela verdade, eu coloco como eu tenho somente uma proposição, é alternado, verdadeiro e falso. Aí a negação da proposição, eu inverto os seus valores. Se aqui está verdadeiro, passa a ser uma afirmativa falsa. Se aqui é falso, passa a ser uma declaração verdadeira. Agora eu vou interpretar esse contexto aqui, ó, a conjunção de P com a negação de P. Toda vez que falarmos em conjunção, sempre que falarmos em conjunção, ela só pode ser classificada como verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Eu só posso classificar uma proposição como verdadeira se as duas sentenças analisadas forem também verdadeiras. Dessa forma, verdadeiro com falso, na conjunção, é falso. Falso com verdadeiro, também é falso. Então, a conjunção de P com a sua negativa é falso e falso. Maravilha. Porém, ele quer a negação dessa relação. Então, será a negação de P conjuntivo com a negação de P. Como eu tenho que negar essa proposição, esse conectivo, o que eu vou fazer? Inverter. Falso vira verdadeiro, falso vira verdadeiro. Então, a negação da conjunção P com a negação de P é uma tautologia. Isso aqui estaria para nós, isso estaria certo. Então, é
uma tautologia. Vamos ver mais um exemplo? Veja só. A proposição P, na conjunção com a negação de P, é uma condicional, é uma condição necessária para que disjunção inclusiva da proposição P. Então, agora eu tenho duas proposições. Logo, na tabela verdade, quando construída, ela deve ter 4 linhas. Então, vou começar colocando aqui P, a proposição P, proposição Q e a proposição não P, que são as proposições apresentadas. Aí você pode se perguntar, mas professor, a proposição não P não seria uma terceira proposição? Não, ela simplesmente é a negação da primeira declaração realizada. Então, sendo uma negação de uma declaração realizada, ela não se encontra ou não se classifica como uma terceira proposição, e sim uma condição, uma situação apresentada para a primeira hipótese. Então, agora eu vou colocar aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui é a mesma situação, só que alternado verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. A negação da proposição P, eu inverto seus termos. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, eu vou analisar cada um dos tópicos. O primeiro é P na conjunção com a negação de P. Lembrando que, para que eu tenha uma conjunção verdadeira, os dois elementos devem ser verdadeiros. Se um elemento é verdadeiro e o outro elemento é falso, a proposição, ou o conectivo, no caso, será falso. Então, verdadeiro com falso, falso. Verdadeiro com falso é falso. Falso com verdadeiro é falso. Falso com verdadeiro também é falso. Então, nessa primeira condição, todos são falsos. Agora, eu vou analisar a disjunção inclusiva entre Q e P. Veja, eu tenho que analisar a ordem. Ele pede de Q em relação à condição P. Ele quer daqui para cá. Deixa eu até trocar essa seta para não misturar os conectivos. Daqui para cá. E não de P para Q. Ele quer de Q para P. Na disjunção inclusiva que nós temos, a afirmativa é verdade se uma delas for verdadeira. Se pelo menos uma delas for verdade, ela já é verdadeira. Então, veja só. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com falso, falso. Logo, analisei separadamente duas associações de conectivos. Primeiro, uma conjunção e depois uma disjunção inclusiva. Agora, eu vou relacionar as duas através da condicional. Eu vou pegar esse termo e colocar o condicional a esse. Então, escrevendo aqui, fica P, conjunção com a negação de P. Vou fazer um pouquinho menor aqui por causa do espaço. Fica P, conjunção da negação de P, na condicional, em que eu tenho Q, disjunção inclusiva, veja, disjunção inclusiva de P. Agora eu vou observar. Aqui é uma negação, ok? Cuidado com aqui, é só uma negação. Então vamos fazer o tiozinho para representar a negação. Na disjunção inclusiva, para que a afirmativa seja falsa, a primeira sentença deve ser verdadeira. Na condicional, a primeira sentença deve ser verdadeira e a segunda sentença deve ser falsa. Em todos os outros casos, serão verdade as relações. Então, olha só.
falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Então, todas as condições na condicional são verdadeiras, com exceção de a primeira conjunção verdade e a segunda condição verdadeira. Essa é a única situação em que a disjunção inclusiva, em que a condicional será considerada falsa. Tudo bem? Então, aqui nós temos também uma tautologia. Então, observe, tautologia está associada com a construção da tabela verdade, em que os últimos elementos só podem ter o termo verdadeiro. Ok? Vamos agora falar da contradição. É uma oposição aos conceitos de tautologia, em que a última coluna da sua tabela verdade, serão elementos única e exclusivamente falsos. Veja, na última coluna de sua tabela verdade, eu só tenho conceitos falsos. Vamos pegar esse exemplo. A proposição P na conjunção com a negação de P. Então, primeiro eu coloco verdadeiro com falso. A negação da proposição fica falso com verdadeiro. Então, construindo o conectivo, tenho P, conjunção com a negação de P. Lembrando que, em conjunções, só temos a condição verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Aqui eu tenho verdadeiro com falso, isso é falso. Falso com verdadeiro, isso é também falso. Então, essa sentença ela é uma contradição. Os últimos elementos da tabela verdade são todos falsos. Vamos aqui para uma situação um pouco maior em que elas são apresentadas para nós, tá bom? Vamos acompanhar aqui comigo na tabela? Veja só, eu tenho a conjunção, a proposição P, numa disjunção inclusiva, esse símbolozinho aqui, disjunção inclusiva, com a negação da proposição Q. Ela é uma bicondicional, esse símbolo aqui é a minha bicondicional, ok? Bicondicional, a negação de P com a conjunção da proposição Q. Você deve observar que nessas condições, você deve analisar frase a frase, ou seja, par a par de conectivo. Não é porque ele cria uma relação maior entre elas que você deve ir direto a essa relação. Trabalhe primeiro as conexões separadamente e lá no final você interpreta como elas podem ser relacionadas. Veja só, proposição P. Eu tenho então duas sentenças, duas proposições, então na tabela verdade nós temos 4 linhas dentro da tabela. Ficará assim, metade verdadeiro na primeira proposição e a outra metade falso. Da mesma forma na proposição Q, só que agora alternado. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vou agora colocar a negação dessas proposições. Então, a negação de P fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Inverte, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Preenchi as 4 condições das proposições. Agora eu vou associar aos conectivos. O primeiro é uma disjunção inclusiva. Lembrando, na disjunção inclusiva, quando todos os elementos são falsos, eu tenho uma sentença falsa. Se pelo menos um elemento for verdade, então todos os elementos, ou seja, a relação das conjunções, serão também verdadeiras. Então, ele primeiro faz P, eu vou pegar aqui P com a negação de Q. Verdadeiro com falso. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com falso. Falso. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Então, eu peguei primeiro
essas duas sentenças. Agora eu vou utilizar a negação de P com a sentença Q. E nessa ordem de negação de P para a relação de Q. E aqui nós temos uma conjunção. Lembrando, na conjunção só será verdade se todos os elementos forem verdadeiros. Então, negação de P. F, falso com verdadeiro, é falso. Falso com falso, é falso. Verdadeiro com verdadeiro, aí sim é verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso. Maravilha. Agora que eu consegui montar as duas relações separadas, eu devo colocar essa condição, eu devo acrescentar esse termo e interpretar a bicondicional, ok? Então, agora eu vou juntar esses dois elementos, deixa eu tirar isso aqui e frisar quais termos eu vou utilizar. Agora eu vou fazer a relação dessa sentença com essa outra através da minha bicondicional. Então, vamos acompanhar comigo aqui na tabela? Vamos montar, então, essa bicondicional. Lembrando que, na bicondicional, eu tenho sentenças verdadeiras quando ambas são verdadeiras ou falsas. Ou seja, para que eu tenha uma sentença na bicondicional, para que ela seja considerada verdade, os dois elementos devem ser verdades. Nesse caso, verdadeiro com falso, falso. Verdadeiro com falso, também é falso. Falso com verdadeiro, falso. Verdadeiro com falso, falso. Então, todos os elementos da sentença, os últimos elementos da minha sentença, todos eles são falsos. Então, ela é uma contradição, ok? Então, observem como essas representações são desenvolvidas. Trabalhamos conectivos por conectivos para depois fazer a associação final. Não tente atropelar, não tente acrescentar informações quando não são necessárias. Tudo bem? E aí nós temos a contingência. O que são contingências no conceito do raciocínio lógico? Pessoal, são as tabelas verdades em que apresentam-se na última relação, ou seja, o último termo, as últimas relações apresentadas, possuem tanto valores verdadeiros como valores falsos. Então, veja só. Proposição P, proposição Q. Aí eu tenho aqui uma disjunção inclusiva e depois eu vou ter que relacionar essa disjunção através de uma condicional com a afirmativa P. Então, vamos montar aqui comigo na tabela essa contingência. Vamos ver se ela pode ser afirmada. Na tabela, então, temos primeira afirmativa, primeira proposição, verdadeira, verdadeira, falso, falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Na disjunção inclusiva, nós temos que lembrar, ela só é falsa se os dois elementos forem falsos. Se pelo menos um elemento for verdade, então eu tenho condições em que ela é uma proposição, uma condição, uma associação verdadeira. Então, disjunção inclusiva, os dois elementos devem ser falsos para que a afirmativa, a sentença, não seja válida. Verdadeiro com verdadeiro, isso é verdadeiro. Verdadeiro com falso, isso é falso. Isso é verdadeiro. Falso com verdadeiro, isso também é verdade. Falso com falso, isso é falso. Agora eu vou associar essa conexão com essa proposição. E nessa ordem, desse conectivo para o conectivo P. Ok? E através de uma condicional. Lembrando, a setinha representa a nossa condicional. Na condicional, ela só é descrita como falsa se o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo elemento for falso. Veja só. Verdadeiro
com verdadeiro, isso é uma sentença verdadeira. Verdadeiro de novo com verdadeiro, novamente uma sentença verdadeira. Agora aqui, verdadeiro com falso, essa é uma sentença falsa. Na condição, isso é uma sentença falsa. Falso com falso, isso é uma condição verdadeira. Sendo assim, pessoal, como eu tenho na última coluna valores verdadeiros e valores falsos, nós temos uma contingência, uma situação em que eu tenho proposições nas associações descritas como verdadeiras e sentenças falsas. Então, isso define uma contingência. Dessa forma, nós temos tautologia, a última tabela, a última coluna da tabela verdade só tem valores verdadeiros. Contradição, oposição da tautologia, a última coluna da tabela só tem valores falsos, enquanto a contingência são as associações de proposições naturais, em que eu tenho tabelas com valores verdadeiros e valores falsos. Tudo bem? Vamos fixar essa ideia fazendo alguns exercícios em que são aplicados esses assuntos. Tudo bem? Veja aqui a primeira questão. Tribunal Jurídico, Sergipe, CESP, UNB, 2014. Julgue os próximos itens, considerando que P, Q e R representam três proposições lógicas simples. Aí ele deu a proposição para nós. Aqui essa cantonerizinha indica a minha negação, a negação de P, numa disjunção inclusiva com Q, bicondicional a negação da proposição P, conjuntiva com a negação de Q. Ele quer saber se isso é uma tautologia. Vamos então à tabela verdade, pessoal. Duas proposições, P e Q. Chamando a atenção, ó, ele cita... Opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui, minha cor bonitona. Vou continuar trabalhando com a cor preta. Ele cita três proposições. Claro que isso aqui era um conjunto de exercícios, mas na relação que ele pede, nós trabalhamos somente com duas proposições, P e Q. Dessa forma, na tabela verdade, eu tenho somente 4 linhas. Então, P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na segunda sentença, alternado, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A negação de P, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A negação de Q, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora eu vou analisar o primeiro conectivo. O primeiro conectivo associado é uma conjunção. Lembre-se, na conjunção, para ser verdade, as duas proposições devem ser verdadeiras. Na conjunção, as duas proposições devem ser verdadeiras para que a afirmativa seja classificada como verdadeira. Então, eu vou analisar de P com a negação de Q. Então, eu vou pegar elemento por elemento. Então, verdadeiro com falso, isso para mim é falso. Verdadeiro com verdadeiro, isso é um elemento verdadeiro. Falso com falso, esse elemento é falso. Falso com verdadeiro, esse elemento é falso. Aí aqui eu já tenho uma negação desses conectivos. Então eu já vou preencher com esses dados, essa coluna, utilizando a negação da sentença. Então, falso vira verdadeiro, verdadeiro vira falso, e falso vira verdadeiro. Agora eu vou interpretar a negação de P com a disjunção inclusiva de Q. Então, eu vou utilizar esse aqui, daqui para cá. Lembrando que na disjunção, basta que um elemento seja verdadeiro para que a sentença seja válida. Então, na disjunção inclusiva, eu preciso de pelo menos um elemento como verdade para que isso seja satisfatório. Então, falso com verdade, verdadeiro. Falso com falso,
sentença falsa. Falso, verdadeiro, perdão, com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Agora que eu interpretei cada uma das conjunções, quando eu interpretei cada uma das proposições com seus pares conectivos apropriados, eu posso agora interpretar a última coluna, que vai ser a primeira conexão através de uma bicondicional da segunda associação de fatores. Então, eu tenho um primeiro conectivo bicondicional a um segundo conectivo. Associei várias vezes os elementos separadamente para aí construir a tabela final. Então, vamos aqui, ó. Bicondicional. Bicondicional, se os dois elementos são verdadeiros, a sentença é verdadeira. Se os dois elementos são falsos, a sentença bicondicional é verdadeira. Então, dois elementos verdadeiros, sentença verdadeira. Dois elementos falsos, a sentença é verdadeira. Verdadeiro com verdadeiro, verdade. Falso com falso, verdade. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, essa era uma sentença certa. Essa é uma sentença correta. Então, essa representação é uma tautologia. Isso aqui é correto. Isso é uma tautologia. Você observou a construção da tabela verdade e, através delas, confirmamos que é uma tautologia. Vamos aqui a mais um exercício. Considere a seguinte proposição. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Do ponto de vista lógico, a afirmação da proposição caracteriza um silogismo, uma tautologia, uma equivalência, uma contingência ou uma contradição. Vamos interpretar. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Eu tenho que interpretar a afirmativa. Isso, eu tenho uma proposição. E dela eu tenho que interpretar se vai ser verdadeiro para construir a sua tabela verdade. Então, vamos construir uma tabela. Eu vou aqui trocar rapidamente de cor. Então, vamos acompanhar comigo na lousa. Vamos construir a tabela verdade e dessa tabela verdade desenvolver o processo. Eu vou colocar aqui uma outra cor de caneta para facilitar a visualização do processo. Então, construir uma tabela verdade. Eu tenho uma proposição a ser interpretada, que no caso é a proposição real. Então, aqui eu tenho proposição P. Eu vou trabalhar com a negação dela. Veja só, o candidato A será eleito. Essa é a minha proposição P. Aí, o candidato A não será eleito. Vamos aqui, ó. O candidato A será eleito. Candidato A será eleito. Essa é a minha primeira proposição. Vou chamá-la de P. Já, continuando na frase, ó, ou não será eleito. Quando ele coloca assim, ou não será eleito, isso é uma negação da primeira proposição. Não será eleito. Isso aqui, então, nada mais é do que uma negação, vou colocar o sinal aqui de igualdade, é a negação da primeira proposição. E essa negação ela está ocorrendo através de qual conectivo? Conectivo ou. Então, eu posso escrever essa sentença através dos conectivos como P, negação, ou seja, conectivo de disjunção inclusiva, com a negação de P. Então, eu posso reescrever através das proposições, utilizando os conectivos. P de junção inclusiva, de não P.
Na hora que, então, que eu construo, tenho P, aqui a negação de P, e depois P de junção inclusiva com P. Eu tenho somente duas sentenças, então eu tenho somente duas linhas da tabela verdade. Deixa eu eliminar isso aqui para ganhar um pouco de espaço. Então eu coloco verdadeiro, falso, inverte a relação da negação, falso com verdadeiro. Na disjunção inclusiva, basta que um elemento seja verdade para que a sentença seja aceita e classificada como verdadeira. Então, verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Então, como a última coluna representa somente valores verdadeiros, nós temos uma tautologia. Eu tenho uma tautologia, como os elementos da tabela, da última coluna da tabela são exclusivamente verdadeiros, eu tenho uma tautologia. Ok? Alternativa aqui, alternativa P. Tudo bem? Vamos então aqui a mais um exemplo no qual esses princípios são apresentados, tá bom? Se A e B são proposições, então a proposição A, disjunção inclusiva com B, numa bicondicional da negação de A com um conectivo de conjunção com a negação de B, é uma tautologia. Então, eu tenho todos esses elementos a serem interpretados. Ok? Então, vamos começar construindo a tabela verdade dessas associações. Então, A, tenho duas proposições, temos verdadeiro com verdadeiro, falso com falso. Na hora de preencher a tabelinha aqui, pessoal, vou colocar de novo a nossa cor preta, que terá uma melhor visualização. Preta. Então, A com B. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Disjunção inclusiva. Lembre-se, basta um elemento ser verdade para que ela seja considerada uma verdade. Verdadeiro com verdadeiro, isso é verdade. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso com falso, falso. Agora, ó, a negação de A numa disjunção, numa conexão com B, com a negação de B. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro. Lembrando que isso aqui é um conectivo de conjunção. Na conjunção, todos os elementos devem ser verdadeiros para que a sentença seja válida como verdade. Dessa forma, a negação de A é verdade. Então, a negação dela, eu vou montar aqui, ó. Fica falso. A negação de B fica falso. Como o conectivo delas é de conjunção, essa sentença ela é falsa. A negação de A, de novo, falso. Conectivo, conjunção. Negação de B, verdadeiro. Isso para nós também é falso. Agora, de novo, negação de A, verdadeiro. Se é falso, negando, fica verdade. Negação de B, verdadeiro, fica falso. Então, essa sentença também é falsa. Falso com falso, na hora de pegar o seu conectivo, verdade com verdade fica verdadeiro. Então, falso com falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora, a bicondicional. Lembrem-se, bicondicional, eu preciso que os dois elementos sejam classificados como ou verdadeiros ou falsos para que a sentença seja falsa. Se uma sentença for verdade e a outra sentença for falsa, ela é uma afirmativa falsa. Então, olha aqui comigo. Verdade com falso para nós indica o quê? Verdade com falso é falso.
Verdade com falso, falso de novo. Verdade com falso, falso. Falso com verdade, falso. Então, como a gente pode observar, a última coluna que nós temos, os únicos fatores representados são falsos. É uma tautologia? Não. Essa afirmativa ela está errada. Isso aqui não é uma tautologia. Isso é uma contradição. Os últimos elementos da coluna são todos elementos falsos. Isso não é uma tautologia. Isso é uma contradição. Então, o que você deve observar quando interpretar essas sentenças ou uma grande gama de representações simbólicas dos conectivos? Primeiro, construa a tabela verdade, elemento por elemento. Veja o número de proposições para que você tenha certeza do número de linhas. Segundo, interprete as associações conectivas separadamente. Primeiro, faça a conjunção, a adjunção, você define, mas interprete separadamente cada uma das conjunções. Interpretou, construiu a tabela verdade que ela possui? Ótimo. Segundo passo, comece a correlacionar as possíveis associações que você tem. Ou seja, tente entrelaçar os conectivos apresentados com as outras sentenças. Você precisa encontrar um paralelo, você precisa encontrar um padrão de como essas sentenças serão desenvolvidas, como elas serão descritas para vocês. Segundo passo desenvolvido, fez as relações, então o que você desenvolve? A construção da tabela e interpretação da última grandeza. Veja que conhecer os conectivos e as respectivas tabelas verdades, ou seja, quando uma proposição, quando uma sentença será verdadeira ou quando uma sentença será falsa, é metade do caminho. Não adianta você saber bonitinho, vai lá, constrói a tabela, legal, mas na hora de interpretar os conectivos, não sabe o que eles significam. Você precisa ter conhecimento das proposições, você precisa ter conhecimento do símbolo de cada um desses conectivos. E através da simbologia você consegue desenvolver o conceito e chegar na resposta certa, ok? Lembre-se, tautologia, todos os elementos devem ser verdade. Contradição, todos os elementos são falsos. Contingência, eu tenho uma mescla de verdadeiro e falso no mesmo. Esse exercício, só para a gente colocar, é uma tautologia? Vou escrever aqui mesmo. Não é tautologia. Isso é uma contradição. Não é tautologia. Então, essa era uma afirmativa errada para nós. Ok? Pessoal, fico por aqui, então, sobre o assunto de tautologia, contradição e contingência. Espero que tenham aproveitado bastante a aula, espero que tenham curtido. Estudem bastante. Como podem perceber e como devem ter notado, tenho que conhecer os conectivos. Na lógica argumentativa, eu preciso conhecer os conectivos que existem dentro das proposições compostas. Tanto conhecê-los, como através de uma sentença ou através de uma frase, construir, através dos símbolos, essas relações cognitivas. Ok? Fico aqui por esse momento. Boa sorte, bons estudos. Deem continuidade a eles, façam mais exercícios, que assim você vai aprimorar cada vez mais o conteúdo. Tudo bem? Boa sorte nas provas. Até lá. Forte abraço. Tchau, tchau.